Você já sofreu o famoso ghosting, que é quando uma pessoa que você está conversando de repente simplesmente desaparece? Ou no mínimo já teve aí um coração partido? Bom, eu duvido que alguém tenha falado não, mas se alguém falou, tá vivendo errado. Independente disso, o livro de hoje é simplesmente sobre uma história de ghosting, de coração partido, que pode parecer um tanto quanto clichê, mas que a Natalia Timmerman, autora de Copo Vazio, conseguiu fazer um romance sensacional. Bora falar desse livro? Mas antes disso, não esquece. Assina aqui o canal, já ativa o sininho, dá aquele like e bora lá! Copo Vazio conta a história da Mirella. Quem é a Mirella? A Mirella é uma mulher super bem sucedida, é uma arquiteta, trabalha com vários projetos diferentes, chega até a ganhar premiações. Ela mora em São Paulo, então o livro ele retrata bastante a vida urbana de São Paulo, a vida boêmia. Ela sempre sai, sempre cercada de amigos, de familiares, tem uma relação com a irmã próxima. A Mirella, num dado momento, conhece o Pedro num aplicativo de relacionamento. Se encontram e começa a rolar uma paixão ali. Só que o Pedro, de repente, desaparece. Então, da Mirella a gente sabe bastante nesse livro, porque ela fica completamente ficcionada nesse lugar dela com essa relação do Pedro, dela com ela mesma, e ela fica nesse looping, tentando viver uma relação com esse cara que ela conheceu e ficou só 3 meses, só que o Pedro fez o ghosting, desapareceu. E eu sei que contando assim, parece que o livro ele chega até ser um pouco banal, né? Um pouco bobo, porque é uma história, é um romance de um semi-romance, né? Um romance, na verdade, dentro da cabeça da Mirella, enquanto que pro Pedro foi simplesmente um momento ali e tal, e ele desapareceu, e a gente não sabe por que ele desapareceu, a gente não tem nenhuma perspectiva do Pedro dentro desse livro. A gente tem a perspectiva da Mirella, desse relacionamento que ela ficcionaliza, que ela queria que tivesse acontecido de alguma forma. Tanto enquanto eles estavam juntos, quando depois, quando ele simplesmente some. E é muito engraçado, porque é uma história de fato banal. Banal no sentido de que poderia acontecer com qualquer um e certamente já aconteceu com muita gente. Mas o livro ele traz isso de uma forma tão atual, né? Então como que você pega uma história que é um romance, que a gente tem uma história de homem e mulher se relacionando desde Adão e Eva, né? E quando que você pega isso e coloca de uma forma brilhante? É um pouco disso que a Natalia traz pra gente, essa modernização do romance e das desilusões, mas esse livro ele pode ser lido com essa camada de interpretação de uma história de amor, de paixão que foi interrompida, mas ele tem tantas outras camadas de interpretação que a Natalia traz pra gente, que eu acho que é isso que torna ele fantástico, porque ao mesmo tempo que você lê o livro, eu li o livro em 3 dias, assim, mas é um livro que você pega um final de semana, você lê do começo ao fim, é super rápido, super gostosa a leitura, é uma leitura ótima de fazer, mas ao mesmo tempo ele te fica ali com aquela pulguinha atrás da orelha, porque ele tem muita coisa ali de baixo. E é isso que eu quero falar pra vocês. A primeira coisa que eu achei sensacional foi a Natalia trazer o relacionamento por aplicativo. Por que isso, né? Porque a gente vive essa era. Eu acho que a gente tem que sim retratar o que a gente tá vivendo agora, né? Então, a forma de encontrar pessoas mudou. Óbvio que ainda existem, né? O bom e velho, o amigo do amigo e tal, mas trazer isso pra realidade do que a gente vive aqui hoje é sensacional. Essa leveza com que ela traz, essa naturalidade com que ela traz isso pro papel, foi algo que de fato me encantou. Ela mostra tudo muito de forma fragmentada. E ela mesma, ela diz isso, né, a Natalia, em algumas entrevistas que eu vi, que essa fragmentação faz parte da história dela. Então os capítulos são super curtos, tipo 1, 2 páginas, e eles vão se misturando entre o antes, o depois, o agora, o e se. Ela usa muitos tempos verbais, assim, é muito rico isso. Então ele tem uma estrutura temporal que por vezes é até um pouco confusa, mas que depois que você pega o ritmo faz bastante sentido. E essa fragmentação, essa velocidade, ela também representa um pouco desses relacionamentos e da forma com que a gente está se relacionando com o outro, seja um relacionamento afetivo ou até outros relacionamentos, né? Você gostar da pessoa, você ser amiga da pessoa, é você curtir uma foto, é você comentar. Então essa velocidade e essa fugacidade, talvez, das coisas, ela é representada de alguma forma nesse livro.
Então eu achei essa camada muito interessante de ser lida. O que me chocou de verdade nesse livro foi a questão da dependência emocional aqui retratada por uma mulher. A Mirella, cara, a Mirella é uma pessoa sensacional. Eu queria ser amiga da Mirella. Mirella tava sempre no bar, bebia, encontrava as pessoas, uma pessoa interessante, uma pessoa de gosto musical interessante, uma pessoa que gostava de música, que gostava de se divertir, de festa, de amigos, de família, uma pessoa com história para contar. E por que eu tô dizendo isso? Porque apesar de tudo isso, apesar dela ter conseguido uma independência financeira, uma independência em vários sentidos da vida, morava sozinha, tinha seu apartamento, tinha seu carro, tinha tudo, ela ainda carregava a dependência afetiva. E isso, enquanto mulher, enquanto pele de mulher, eu acho uma coisa muito séria, porque honestamente acho que a gente ainda carrega muito isso. Talvez a gente não, né? Mas eu carrego isso e eu vejo muitas mulheres que carregam isso. Você só se identifica com você mesma quando você tá com um par, né? Você precisa sempre de uma validação. E isso, pra mim, é um resquício dessa nossa sociedade, né? Desse patriarcado, da coisa do homem casado com a mulher, em que a mulher, ela tá sempre buscando algum tipo de relacionamento. E às vezes eu acho que não é nem romantizado, assim, não precisa nem ser um relacionamento homem e mulher, mas essa coisa da validação enquanto casal, ela é muito séria. Ao mesmo tempo que a mulher conquistou muita coisa, né? Então conquistou independência financeira, conquistou igualdade, ou ainda está conquistando, para ser mais exata, ela ainda tem uma dependência emocional muito forte. Ela tem uma autoestima muito abalada. E isso foi algo que me marcou demais no livro. Inclusive, queria trazer um trecho que eu acho que resume bem aqui para vocês. Mirella se olhou no espelho. Diziam tanto que era bonita. Ela às vezes concordava, mas não acreditava na consistência da própria beleza. Precisava da eterna confirmação do olhar alheio, das palavras, do outro que sempre anuncia, a cada vez como uma novidade, mesmo a beleza mais atingida. Outro ponto que é muito interessante é a escolha de viver sob a ótica do que poderia ter sido. A Mirella e o Pedro, eles têm um relacionamento, nem têm um relacionamento, né? Eles ficam durante 3 meses. E a forma como é retratado, primeiro ela romantiza o Pedro, né? Num sentido de que não é nem o Pedro de verdade, é o Pedro pelos olhos da Mirella. Eu acho que isso vai fazendo diferença e a Natália consegue colocar algumas pitadinhas assim no meio da história que a gente vai entendendo que o Pedro não é exatamente aquilo que a Mirella tá falando pra gente. Que o Pedro às vezes é meio desajeitado, que o Pedro às vezes tem uma mania esquisita, que o Pedro às vezes tem essa coisa de abandonar as pessoas. É quase como se ele estivesse anunciando que ele de fato fosse sumir, que ele fosse desaparecer, que ele não queria aquilo que na cabeça da Mirella ela construiu como algo que sim, ele queria, né? Que ele queria esse relacionamento, que eles iam visitar a avó, que eles iam, enfim, ter essa vida juntos. Então isso acontece durante o período que eles estão juntos, mas acontece também depois. Como ele some, né? Ele simplesmente desaparece. Eu acho que é basicamente ela fica inventando na cabeça dela, primeiro o questionamento do porquê, né? Primeiro essa coisa do tipo, o que eu fiz, o que eu não fiz e tal. Mas ela fica vivendo esse luto durante tanto tempo, imaginando como seria essa relação com o Pedro, que na verdade não existe. Então ela cria essa história, ela cria essa narrativa, ela cristaliza essa narrativa na cabeça dela e ela vive sobre isso. Ela vive sob essa perspectiva. E acho que isso é tão sério porque a gente faz isso muitas vezes na vida, né? A gente projeta uma pessoa que, na verdade, a pessoa não é aquilo. Acho que tem dois vieses aí, né? Tem uma forma que a gente aprisiona as pessoas nessa narrativa que a gente criou sobre elas. E tem um segundo viés, é que a gente vive sobre uma falsa realidade, né? Acho que, num certo ponto, a gente sempre faz isso, mas acho que a Mirella ultrapassa essa linha, que é a linha do isso começa a fazer mal a ela, e ela fica completamente obcecada e ela não consegue fazer mais nada, basicamente, assim. Ela até consegue, né? O livro conta que ela vai fazendo, a vida dela vai acontecendo, mesmo com o Pedro ali presente na cabeça dela, né? Não fisicamente, mas ele tá sempre ali, ele tá sempre presente e ela não consegue desapegar dessa história. E aí também tem um trechinho aqui que eu vou falar pra vocês que vai contar muito melhor. Percorre o caminho reverso na busca de entender a ausência, o dia anterior, os dias todos e nada. Se vê perdida na trilha de pensamento já formada, labiríntica, que oferece como única saída um choro convulso. Não há uma hora sequer em que não pense em Pedro. Sua ausência o amplifica, dilatação inflamada que bate, bate
e bate. Por fim, tem outra coisa que eu acho muito legal, que é a referência. Assim, o texto ele é cheio de referências. Ele tem referências musicais, inclusive o título Copo Vazio, ele remete àquela música do Gil e do Chico, e tem bastante a ver até com o texto. Durante o livro você tem várias referências de músicas. A Natália ela usa a música também como forma de mostrar quem é a Mirella pra gente. E eu achei isso sensacional, porque, enfim, é uma coisa que eu gosto bastante. Inclusive tem até uma playlist no Spotify com as músicas que ela colocou no livro, né? Então também acho que vale a pena conferir. E uma segunda referência, pelo menos na minha cabeça é uma referência, é um final à la Capitu de Machado de Assis. É aquele livro que você lê e ele tem todas essas camadas e aí você chega no final e você fica com aquilo, né? Da Capitu, do traiu ou não traiu? Não é bem traiu ou não traiu nesse caso, mas é aquilo. É um ou é outro? É isso ou aquilo? Que é um final aberto a interpretações, mas que chega até a ser divertido, assim, né? Porque é aquele livro que eu acabei, uma amiga me mandou uma mensagem e falou, não, mas o que você acha? É isso ou é aquilo? E aí você escuta a Natália falando e todo mundo fazendo essa pergunta pra ela. Então eu acho que isso também dá uma alavancada na narrativa que pra mim me remeteu muito à minha leitura de Machado de Assis. Bom, Copo Vazio é o terceiro livro da Natália, o primeiro romance, publicado pela editora Todavia, agora em 2021, então bem fresquinho. O primeiro livro dela chama Desterro, Histórias de um Hospital Prisão, que ela fez contando os relatos da experiência dela enquanto psiquiatra dentro desse hospital, de fato, então é um livro de não ficção. E o segundo é uma coletânea de contos, que inclusive foi finalista do Jabuti. Galera, espero que vocês tenham gostado. Eu achei a escrita da Natália muito gostosa, muito fluida e eu recomendo bastante a leitura desse livro. Um beijo, não esquece, deixa aqui seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aqui nos comentários se você já leu ou se você já leu alguma coisa parecida. Um beijo e até o próximo livro.